A ONU afirma que se Elon Musk doasse 2% de toda a sua fortuna, seria dinheiro suficiente para acabar com a fome a nível mundial. Em resposta, Elon Musk escreveu no seu tweet: se o Programa Alimentar Mundial puder descrever exatamente como os seus 6 bilhões de dólares ajudariam a acabar com o problema da fome no mundo, ele venderia as ações da Tesla agora mesmo e faria isso. Você pediu um plano claro e livros abertos. Aqui está. Estamos aqui para negociar contigo e com qualquer outra pessoa que realmente queira salvar vidas, tweetou David Beasley, mencionando Elon Musk e indicando um link intitulado Um apelo único para bilionários. Enquanto o mundo está a passar por um período de pandemia e milhares de pessoas estão a perder os empregos e empresas estão a falir, Elon Musk ganhou cerca de 121 bilhões de dólares no ano passado e as ações da sua empresa Tesla subiu cerca de 60%, chegando a faturar cerca de 1 trilhão de dólares. Atualmente, Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com patrimônio em volta dos 300 bilhões de dólares. Meu nome é Beatar. Nesse vídeo nós vamos entender como é que o Elon Musk se transformou no homem mais rico do mundo. Como é que apenas 2% da sua fortuna conseguiriam acabar com o problema da fome a nível mundial. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Então, Elon Musk nasceu na cidade de Pretoria, na África do Sul, filho de Elon Musk e May Musk. A infância de Elon ficou marcada por muitos episódios. Primeiro que Elon Musk era uma criança viciada em videogames e livros sobre ficção científica, o que já lhe tornava, de certa forma, uma criança diferenciada das outras. E na escola, ele sofria bullying por parte de seus colegas por ser um menino nerd da sala. E ele apanhava dos seus colegas quase todos os dias. Fruto disso, Elon Musk se isolava jogando os videogames e lendo livros e revistas. E numa dessas leituras, Elon Musk descobriu que os seus jogos preferidos eram feitos por códigos de programação. Então, com 10 anos de idade, Elon Musk decidiu criar o seu próprio jogo. Mas para isso ele precisava de ter um computador. E como não tinha, foi pedir ao seu pai, mas o seu pai se recusou. Então ele decidiu juntar parte de sua mesada para comprar um computador. E quando ele finalmente conseguiu comprar o computador, junto do computador veio um curso de programação com duração de 6 meses, mas que Elon Musk demorou apenas 3 dias para aprender a programar. Ele sempre foi muito obsessivo para aquilo que ele achava interessante. 2 anos depois, quando Elon Musk completou 12 anos de idade, ele tinha terminado o seu jogo e batizou ele de Blastar. Um grande jornal da África do Sul se interessou pelo jogo por ter sido feito por uma criança e comprou ele por cerca de $500. Depois disso, Elon Musk ficou ainda mais interessado em seus livros de ficção científica. Quando chegou à adolescência, Elon Musk queria se mudar da África do Sul para não entrar nos serviços militares, porque não gostava da forma como os polícias tratavam os negros lá na África do Sul. Então, quando Elon Musk completou 18 anos de idade, ele mudou-se para o Canadá, para a cidadania canadense, que tinha direitos por conta dos seus avós paternos, porque com essa cidadania ele conseguiria mais facilmente se mudar para os Estados Unidos. No ano de 1979, Elon Musk entrou na Universidade de Kingston, no Canadá. E 2 anos mais tarde, Elon Musk recebeu uma bolsa de estudo para finalmente se mudar para os Estados Unidos, entrando assim na Universidade de Transilvânia, na Filadélfia. Elon Musk contou uma vez que um dos livros que mais impactou e mudou os seus objetivos na vida foi o livro chamado Mochileiro da Galáxia. E num dos capítulos do livro,
alguém pergunta ao computador que tem todas as respostas sobre qual era o real sentido da vida. E o computador respondeu que o verdadeiro sentido da vida não está nas respostas, mas sim na capacidade de fazer as perguntas corretas. Então, depois disso, Elon Musk começou a refletir sobre quais as áreas que mais causariam impacto no futuro da humanidade. E chegou à conclusão de que essas áreas eram sim a inteligência artificial, a internet, a energia sustentável e a exploração espacial. Então, no ano de 1995, Elon Musk decidiu estudar a energia sustentável. Umas 48 horas depois de se matricular na universidade, ele decidiu abandonar a escola porque ele achava que estava a perder muita coisa em não trabalhar com a internet. Mas como ele não tinha nenhum curso feito nessas áreas, dificilmente ele ia encontrar um emprego. Então, a única forma que ele tinha de trabalhar com a internet era se ele criasse a sua própria empresa. E foi o que ele fez. Nesse mesmo ano, Elon Musk e o seu irmão Kimball fundaram a Zip2 e eles trabalhavam durante o dia todo nessa empresa. Era uma empresa de páginas amarelas que funcionava basicamente com os mesmos serviços que a Google Maps faz hoje. E essa empresa fornecia conteúdos para jornais online e eles conseguiram obter o sucesso. E um ano mais tarde, um grande investidor do Vale do Silício investiu cerca de 3 milhões de dólares nessa empresa. E 3 anos mais tarde, eles venderam a empresa para a Compaq por cerca de 307 milhões de dólares. E com apenas 28 anos de idade, Elon Musk tornava-se multimilionário. E ele ficou com cerca de 22 milhões de dólares. Mas para Elon Musk, esses valores eram apenas um combustível para ele se lançar no seu próximo empreendimento. Elon Musk notou que os bancos estavam a ficar para trás por não olharem pela internet. Então ele decidiu se tornar concorrente dos bancos e criar o seu próprio banco, mas online. E foi então que ele investiu cerca de 12 milhões e criou a X.com, uma empresa que era só feita para pagamentos e transferências. Só que pouco tempo depois, outro grande investidor do Vale do Silício teve a mesma ideia. Peter Thiel criou a Confinity. E anos mais tarde, Elon Musk decidiu se juntar ao seu concorrente e juntos formaram a PayPal. E com os investimentos que eles tinham feito, eles conseguiram juntar um grande elenco que ficou conhecido como a máfia da PayPal. A empresa conseguiu alcançar um grande sucesso, mas as coisas administrativamente não estavam a correr bem. Numa das feiras que Elon Musk fez, Peter Thiel se juntou aos outros membros da empresa e decidiram retirar Elon Musk como CEO da empresa. E diante dessa confusão toda, a eBay entrou no jogo e ofereceu cerca de 1,5 bilhões de dólares para poder comprar PayPal. Então, como a empresa já não estava num bom clima, eles decidiram aceitar. Então, mais uma vez, Elon Musk, o criador, decidiu criar a SpaceX no ano de 2002. 100 milhões fruto dos valores que ele ganhou com a venda da PayPal. O primeiro lançamento de foguete ao espaço que Elon realizou foi um tremendo fracasso. E só lhe restava dinheiro para mais um lançamento. E foi nesse último lançamento que Elon Musk obteve o sucesso e assinou um contrato bilionário com a NASA. Mas como o lançamento de foguete no espaço era muito caro, disso os foguetes utilizados voltavam quase praticamente destruídos, Elon Musk estabeleceu a meta de construir foguetes reutilizáveis. Mas isso não era uma tarefa fácil. Elon tentou várias vezes até conseguir. Agora o objetivo da SpaceX é de tornar a espécie humana numa espécie multiplanetária. Elon quer enviar cerca de 1 milhão de pessoas para poder colonizar Marte. Quando as coisas cresciam num ritmo muito elevado na SpaceX, Elon recebeu um convite para investir numa empresa de garagem que trabalhava com carros elétricos chamado Tesla. Elon se interessou pelo projeto porque na época
existiam poucas empresas que produziam esse tipo de carro. Elon Musk investiu nessa empresa e se tornou o maior acionista dela. E no ano de 2006, a Tesla lançava o seu primeiro modelo de carro com o nome de Roadster. O custo de fabricação desse carro era muito caro, o que fez com que a empresa estivesse na beira de a falência. E do outro lado, na SpaceX, as coisas também não estavam a correr lá muito bem. Elon Musk foi obrigado a investir todo o seu dinheiro, 119 milhões, na tentativa de salvar as duas empresas. Mas esse dinheiro não era suficiente. Elon Musk ficou sem nada. Ele teve que pedir dinheiro aos seus amigos para poder pagar as suas contas do dia a dia. Dias antes do Natal, eles conseguiram dinheiro de alguns investidores, o que permitiu salvar a empresa de ir à falência. Atualmente, a Tesla é a maior montadora de carros elétricos do mundo, sendo que ela representa 80% de toda a fortuna de Elon Musk. E uma das maiores preocupações do empresário sempre foi o futuro da humanidade. Dessa forma, ele investiu 10 milhões na SolarCity, uma empresa criada pelos seus primos que vende equipamento de energia solar para residências, que agora é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Outra empresa que Elon Musk também investe é a Neuralink, que desenvolve pesquisas no campo da neurotecnologia. Além desse campo, Elon Musk ainda tem a The Boring Company, uma empresa voltada para a área das infraestruturas, sendo uma das principais atividades a construção de túneis para a implementação de meios de transportes mais rápidos. Tem também a OpenAI, que é uma empresa que trabalha na área da inteligência artificial na qual ele atua. Elon Musk já se tornou uma das figuras mais influentes do século XXI e foi considerada a personalidade do ano pela revista Times no ano passado. E apesar dos bilhões que ele tem hoje, ele continua trabalhando incessantemente para que as pessoas possam se deslocar de um ponto para outro de forma mais rápida. Imagina aqui em Angola poder ir trabalhar, sei lá, no Dubai e voltar em casa, ainda poder almoçar ou jantar com a minha família. Sou muito fã do Elon Musk pelo que ele é e pelas coisas que ele faz. Ele de fato está a revolucionar o mundo. Estou nesse vídeo contando a vocês a história do Elon Musk. Se gostaste, deixa o teu like e comenta. Se não gostaste, também comenta para que nós possamos melhorar. Um abraço e até o próximo vídeo. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah.